Graça e paz, irmãos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Feliz Natal atrasado para todos, né? Que Deus esteja mesmo abençoando a sua vida. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 7, versículo 18 ao 24. Romanos 7, 18 ao 24. Vamos ver se vocês colocam ali no telão. Diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo dos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Feche seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção mais uma vez nessa manhã. Te bendizemos, ó Deus, por tudo o que fizeste em nossas vidas, ó Pai, durante todo este ano. E nós nos alegramos, ó Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos aos irmãos, ó Pai, reunidos aqui neste templo, Senhor, onde grandes coisas, ó Pai, o Senhor tem plantado em nosso coração. E eu te peço, Deus, fale mais uma vez conosco, através da Tua palavra, que é viva e é eficaz, ó Deus. Nós oramos, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Você que nos acompanha de casa, também fique à vontade. Um grande abraço a todos. Que o Senhor Jesus possa também alcançar aí o seu coração. É interessante, queridos, que quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a grande maioria, aqui talvez todos, eu não sei se todos, mas conhece a trajetória desse homem. Outrora perseguidor da igreja de Cristo, um homem que era zeloso, um homem poliglota, um homem ensinado nas escrituras, com um dos maiores mestres daquela época, o mestre Gamaliel. E quando ele, em uma perseguição ferrenha aos cristãos, aos do caminho, como era chamado naquela época, ele tem um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, a vida desse homem é transformada. Ele começa a perceber quem na verdade ele era, quem na verdade ele servia. Na verdade ele servia a ele mesmo, né? Ele era zeloso da lei, mas ele não servia ao Deus vivo, não seguia, né, aos princípios que Jesus veio aqui nos ensinar. E quando ele tem esse encontro com Jesus, nós sabemos que a trajetória desse homem muda. E aqui nós vamos ver nesse texto, esse homem já convertido há mais de 20 anos, ele faz uma autoanálise agora no seu coração, e ele olha para dentro de si, ele faz uma visita no mais íntimo do seu coração, e é isso que eu queria te convidar para fazer a mesma coisa nessa manhã. Você visitar aí o mais íntimo da sua alma, do seu coração. Eu dei até o tema dessa palavra: quem sou eu? Como apóstolo Paulo, que nós possamos esquadrinhar um pouco o nosso coração. No capítulo 7, ele olha para ele e vê algo terrível. Ele vê uma força que ele sabe que é maior do que ele. Uma força que nós herdamos lá de Adão, né, desse DNA adâmico do pecado, quando entrou no mundo, entrou no coração do ser humano. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 3 de Romanos também, ele vai dizer que todos que nascem, todos nós, estamos separados de Deus por causa do pecado. E é interessante que nesse texto aqui, né, ele começa a olhar para dentro do seu coração e ele começa a ver coisas boas. Como eu sei que tem muitas coisas preciosas no seu coração, mas ele começa a ver uma outra força, que muitas vezes é maior do que ele. E que ele, nós sabemos que na sua trajetória ele aprendeu a lidar com isso, e é esse convite que eu faço aos irmãos nessa manhã. Porque durante o ano nós fazemos muitos planos, principalmente na virada do ano, sim ou não? Talvez muitos planos você fez lá no finalzinho do ano passado, e você fecha o olho e olha assim. Muitos deles eu não realizei. É interessante que quando eu falo isso, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu.
Então eu falo isso para mim, viu, queridos? Tudo que eu disser aqui, eu vou ouvir primeiro, né? Tem que servir primeiro para mim. E eu fiz planos no final do ano passado, de fazer muitas coisas para Deus. Eu fiz planos no ano passado de ler a Bíblia de certas formas. E vou dizer para os irmãos que não cumpri todos eles, né? Uma outra força, que é maior do que isso, muitas vezes tenta nos roubar essas preciosidades. Paulo vai dizer, porque sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Ele vai falar assim, nos meus desejos carnais não habita bem nenhum, porque o querer o bem está em mim, mas o não realizá-lo. Você já aconteceu com você que você pensa em fazer uma coisa boa? Eu sei que você tem esses sentimentos, de fazer coisas boas para a sua família, coisas boas para você, coisa boa para o seu vizinho, coisa boa para os seus familiares, mas muitas vezes só fica no campo, né, dos desejos. O realizá-lo, nós fazemos muitas coisas diferentes. Ele vai dizer, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo, querido. É o cara que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, um terço do Novo Testamento. É um cara que foi extremamente usado por Deus. É um cara que Deus disse que cabia a ele ser moído por ele. Era um vaso de honra, mas ele ia ser trabalhado por Deus para cumprir um propósito muito maior do que aquilo que ele vinha fazendo. Mas ele ia ter que aprender a lidar consigo mesmo, e é isso que nós vamos aprender com o apóstolo Paulo nessa manhã. Ele diz, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Paulo aqui, se você ler todo o capítulo, você vai ver ele falando da lei, quando Deus deu a lei para que os homens a cumprissem. Ele vai dizer que a lei é boa, só que ela revela o pecado. Ele vai dizer que ele só sabe que pecou porque existe a lei. Um exemplo, nós que somos motoristas aí, né, quem dirige aí sabe, você vê uma placa assim, curva sinuosa 40 km por hora, curva sinuosa direita 40 km por hora. Você já passou lá 60, talvez você já passou lá até 80, e você sabe que funcionou. Querido, mas um dia que tiver um óleo nessa pista, você entrar lá 80, você vai ver onde você vai parar, porque os engenheiros já planejaram para que você pudesse passar em segurança naquele lugar a 40 por hora. E muitas vezes nós desobedecemos e vamos fazendo esses testes nas nossas vidas. Com o pecado é a mesma coisa. Muitas vezes nós vamos desafiando o pecado. Nós sabemos que o pecado foi implantado no coração do homem de alguma forma, né, através da desobediência, mas ele foi colocado através de uma interferência de Satanás. Então nós sabemos que esse pecado que motiva a nossa carne, muitas vezes, querido, a grande maioria das vezes, vai nos causar muito mal, né? Porque o salário do pecado é a morte. E o apóstolo Paulo vai dizer, assim como esta lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Ele vai dizer, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado. Miserável homem que sou, quem livrará meu corpo dessa morte? Ele vai falar isso. Nós seres humanos, nós todos nos olhamos como uma árvore frondosa muitas vezes. Muitos de nós, queridos. Porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor será como árvores plantadas junto ao ribeiro. Mas nós nos contentamos de viver como um arbusto seco no deserto. Sabe por quê? Porque nós não obedecemos a palavra de Deus. Porque nós não damos crédito à palavra de Deus. Nós confiamos mais em nós do que em Deus. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós caímos nessa situação que o apóstolo Paulo escreve. O reverendo Elber escreveu um livro no Ultimato, se você quiser comprar, né? Porque sempre faço o que não quero, baseado nesse texto de Paulo. E ele vai trazer centenas de pessoas comuns e pessoas famosas, dizendo que parece que tem uma força dentro delas, que muitas vezes elas querem fazer algo e não conseguem. Um exemplo é Zico, jogador de futebol, dizendo que tinha um problema no joelho, e ele sabia que não deveria injetar medicamento no joelho, porque isso era ruim, fazia mal, ia estourar o joelho dele, mas ele fazia assim mesmo, porque ele queria jogar. Então ele sabia que aquilo era ruim, mas para satisfazer as suas vontades, ele fazia. Só um dos exemplos, e lá tem exemplos de muitos, né, teólogos, e você pode avaliar lá. Então, se por causa da força do pecado, no capítulo 7, é um desespero do apóstolo Paulo, mas fica tranquilo que no capítulo 8 ele vai trazer um refrigério para a nossa alma, amém? Então no capítulo 7 produz desespero, ele dá vontade de morrer, né? Quando ele olha para aquilo que habita nele. Não sei se é assim com você, querido, né? Não sei se você entende essas coisas. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e perverso mais do que tudo, da mulher também, viu?
o coração do ser humano, né? Não é só do homem. Paulo vai dizer assim: o pecado habita em mim. Aqueles que estão em Cristo Jesus não vivem na prática do pecado, mas essa força ainda habita em nós. Mas Deus tem recursos para nós lidarmos com isso. Ele vai dizer que nós somos mais do que pecadores. Ele diz assim: não faço o que desejo. E ele vai dizer que há um hóspede dominante na sua carne, né? Ele tem um instinto, uma natureza pecaminosa que está nele, que está aí no meu e está no seu coração. Se o crente acha que ele é um anjo, que ele é ele é santo por causa de Jesus, mas se ele acha que ele é o cara, ele está precisando converter, querido. Porque Paulo falou que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E isso facilita nós compreendermos as outras pessoas. Isso facilita nós compreendermos aquele cara que vive na prática do pecado e faz com que nós tenhamos misericórdia dele e não raiva, ódio dele. Então, o que separa o capítulo 7 do capítulo 8, que nós vamos falar um pouquinho agora, é um grito do desespero de todo cristão, né? Que vem esmagar a nossa carne, que diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará de mim mesmo? Quem pode te livrar de você mesmo? Faça um autoexame no seu coração. Romanos 7, 25 diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo do pecado. Ele está falando assim: eu sei que Deus tem o melhor para mim. Eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Mas eu vou insistir nesse pecadinho aqui. Eu vou insistir nesse mal aqui, querido. E o pecado gera a morte principalmente espiritual, né? Porque existe uma graça abundante que Deus derramou para todos. Nós podemos viver, respirar, plantar, colher, trabalhar, ser bem sucedido. Nós podemos tudo isso, mas tem uma graça que só o Senhor pode dar, que é a graça do perdão. Quando Deus encontra um coração que se arrepende dos seus pecados, Ele nos perdoa. Aí você pode dizer: eu sou santo. Santo não é porque você é perfeitão, santo porque Jesus é perfeito e morreu no meu e no seu lugar. Por isso nós podemos bater no peito e dizer que somos santos por causa de Jesus Cristo, não pela sua bondade, porque o seu coração, igual ao meu, igual ao do apóstolo Paulo, sempre quer nos levar a fazer aquilo que nós sabemos que é errado, que não condiz com a palavra de Deus. Então ele vai dizer que por causa da força do pecado produz até essa vontade de morrer. Mas no capítulo 8 ele vai dizer que em todas as coisas, porém, nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Se você quiser acompanhar aí no capítulo 8, você vai ver do versículo 1 ao 6. No capítulo 8 ele vai falar de algo, querido, que nos ajuda. Jesus falou assim com seus discípulos: eu preciso ir para que ele venha. De quem Jesus estava falando? Hein? Não ouvi não? Do Espírito Santo, é isso aí. Jesus está falando assim: eu preciso ir para que ele venha, para estar convosco todos os dias. Então no capítulo 8 nós vamos encontrar o Paracletos, né? Que é o Jesus presente, que é o Espírito Santo no coração do ser humano. Agora ele vai dizer assim: agora pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele está falando assim: aquele que não está em Cristo Jesus, ele está condenado por causa dos seus pecados. Mas para quem está em Cristo Jesus, apesar desses sentimentos ainda existir no seu coração, ele vai dizer, agora já não há nenhuma condenação, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e a morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isto Deus fez enviando o seu próprio Filho, semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na sua morte, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Examine seu coração. Como é que você tem vivido? Segundo a carne, segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. É muito fácil você olhar. Você se inclina mais para as coisas espirituais ou para as coisas carnais? É fácil da gente fazer uma autoanálise. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida, e paz. Amém? O que Jesus tem para nós, queridos, para o ano que vem, para esse ano ainda, finalzinho do ano, mas para o ano que vem é vida e paz. O que é que você decide para o ano que vem?
vida e paz, ou a inclinação da carne que leva para a morte? É fácil de decidir, sim ou não? A decisão é fácil no campo da nossa mente. Eu tenho certeza que é facinho de decidir. É isso que Paulo está falando. A decisão eu sei que é fácil, que você toma. Agora o difícil é realizá-lo. Ele falou, eu sei. Ele falou, eu sei o que é certo. O difícil é colocar isso em prática. E eu sei, querido, nós sabemos, nós somos seres humanos. O difícil é colocar em prática, porque muitas vezes nós não perseveramos na nossa fé. Quem eu sou então? Este ou aquele? Pensa aí, quem você é? Este ou aquele? Aquele que confia nas suas próprias forças ou aquele que confia em Deus? A Bíblia fala que aquele que confia no homem, ele vai ser como um arbusto seco no deserto, quer dizer, aquele que confia em si mesmo. Mas aquele que confia em Deus, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que pode vir a seca, que ele continua verde, saudável, ele tem paz e vida. Pode não ter muito dinheiro, né? Pode passar dificuldade, mas ele tem paz e ele tem vida, porque a vida é Jesus em nós. Sou eu um hoje ou outro amanhã? Como é que é a sua situação? O problema é quando eu sou ambos ao mesmo tempo. Aí que está o problema, né? Quando eu sou ambos ao mesmo tempo, eu tento me enganar, né? Eu vivo uma vida meio dupla. Aquele que tem convicção, que ainda está na prática do pecado, ele só precisa entregar a vida para Jesus. Agora, aquele que já entregou a vida para Jesus, mas que quer viver uma vida dupla, aí você está correndo um sério risco. Os psicólogos sempre levam as pessoas a entender, né? O pastor Donai falou aqui semana passada e com muita propriedade. Muitas vezes nós vamos no psicólogo, que você precisa tratar meu filho que está vivendo isso e isso. O psicólogo fala, primeiro tem que tratar você, querido. Porque muitas vezes, né, alguém ao seu redor está morrendo de depressão de estar na sua presença, de conviver com você. Então, a primeira coisa que precisa fazer é tratar de você mesmo. E a Bíblia então garante que todos pecaram e destituíram estão da glória de Deus. Então o problema não são os outros. Hoje eu te chamo para pensar em você. Não pensa assim, o fulano podia estar aqui para ouvir isso. Não, é para mim e para você, amém? Meu ouvido está pertinho da minha boca, é para que eu possa ouvir. É interessante que os salmistas, né, sempre diziam, deixa eu ver se eu voltei. Sonda-me, ó Deus, Salmo 139, 23, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta, algo te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. Você tem pedido isso para Deus? Senhor, veja se eu te ofendo em alguma área. Guia pelo caminho da justiça, me guia. Olha, Senhor, esquadrinha meu coração, tenha liberdade, Senhor. Fala comigo através do pastor Reinaldo, do pastor Davi, fala através das escrituras sagradas, fala comigo quando eu estou orando, fala comigo através do jejum. Sabia que o jejum não vai mover o coração de Deus, o jejum vai mover o seu coração? Né? O jejum move o nosso coração. O jejum, querido, é para mortificar a nossa carne. O jejum é para que você possa abrir mão de certas coisas que você ama por causa de Jesus. É só para você ter um início, para você poder aprender a viver, né, em uma vida de santidade. Em Eclesiastes nós temos um pequeno resumo da pergunta: quem sou eu? A Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 7, 29, Deus fez o homem equilibrado e ele arranjou para si preocupações sem conta. Como é que está seu tempo esse ano? Como é que você viveu 2021? Tão ocupado que não deu tempo de nem orar, não deu tempo de fazer um jejum sequer, não deu tempo nem de participar dos cultos direito, não deu tempo nem de ir para a célula. Sabia que não deu tempo nem de dar atenção para aquilo que é mais precioso, que é o Espírito Santo, que é aquele que me convence da justiça, do juízo, do pecado. A Bíblia diz, traduzindo isso, Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo, sim ou não? Nós complicamos, querido, nós complicamos. Nesse livro que eu te falei lá no início, do pastor Elben, segundo ele traz lá que, segundo uma filósofa da PUC, ela diz: quem somos? Olha que sério isso. Quem somos? Quem somos é uma resposta que só os outros têm. Muitas vezes você não tem convicção de quem você é, mas ele vai dizer que os outros têm convicção de quem você é. Ela vai dizer, e nos dão, nunca de vez, mas aos pouquinhos, né? As pessoas lembram de quem somos, de como agimos, de como falamos, né? As nossas histórias familiares vai contando a nossa história, a nossa caminhada. Então muitas pessoas, querido, ainda hoje nos julgam, porque nós já cometemos muito erro no passado. Nós sabemos que já estamos perdoados porque estamos em Cristo Jesus.
mas muitas coisas fizemos de errado. Por isso, muitas pessoas que não têm essa mesma convicção que nós temos, acham que nós somos o mesmo homem do passado, mas não somos. Nós somos nova criatura, porque nós entendemos, querido, que essa força maligna do pecado que habita em nós, nos conduziu a fazer coisas terríveis, que nós temos até vergonha de olhar no retrovisor, quando eu costumo dizer, né? Por isso que o apóstolo Paulo falou que ele olha para o alvo e esquece as coisas que para trás ficaram. Ele está falando assim: eu não quero olhar para os meus erros do passado. Muitas vezes ele contava isso com o intuito das pessoas poderem ter como um testemunho de como Deus pode mudar as pessoas. Quando eu me converti, não sei se vocês já ouviram, né? Eu lembro do pastor Marcos contando aqui a história de um indígena, que ele chega para o missionário e diz para ele que ele estava até gostando, né, das ministrações do missionário, mas parece que havia 2 lobos dentro dele, né? Um lobo bem amoroso, mas um lobo bem agressivo e feroz. E o missionário pergunta para ele: mas qual tem prevalecido na sua vida? Ele falou assim: prevalece aquele que eu alimento mais, prevalece aquele que eu invisto mais nele. Então ele estava dizendo assim: quando eu invisto na minha carne, eu sou um feroz, né? Eu sou um pecador, e isso gera morte. Mas quando eu invisto no espírito, no espiritual, quando eu tenho Jesus, quando eu tenho o Espírito Santo atuando em mim, ele fala: eu sou outra pessoa diferente. São 2 pessoas, seres humanos, que têm a capacidade, né, de entender. Só o cristão, querido, verdadeiro cristão, consegue ver a grandeza do homem em Jesus. Você consegue ver isso? Você consegue ver que você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? Sim ou não? Sacerdócio real? Você consegue se enxergar assim, em Cristo Jesus? Eu consigo, mas ao mesmo tempo eu consigo enxergar que eu tenho esse outro lado. Enquanto eu estiver aqui nessa terra, querido, nós só vamos ser perfeitos na glória, amém? Só o dia que Jesus voltar. Até Jesus voltar, nós estamos num período de transição. Por isso que Jesus falou que o Espírito Santo precisava de vir para cuidar de nós, para cuidar dessa nossa, né, dessas 2 personalidades que muitas vezes querem habitar em nós. Então, o que é pecar? Só uma pergunta para os irmãos: o que é pecar? Pecar é errar o alvo, ou acertar o alvo errado. Isso é pecar. E o que é pecado? É tudo aquilo que não encontra harmonia com o ser, com o caráter e com a vontade de Deus. Tudo aquilo que não tem harmonia com o ser, com o caráter e com a vontade de Deus é pecado. Todo aquele que pratica o pecado, a Bíblia diz que transgride a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Por isso nós olhamos para nós e sabemos que sem Jesus, e Ele próprio falou, né, que sem Ele nós não podemos fazer nada, porque nós não conseguimos lidar com essa situação. Jesus veio por isso, querido. Jesus veio nessa terra por isso. Se você for ver os 2 primeiros capítulos da Bíblia, quando Deus cria tudo perfeito, o pecado entra no mundo, você só vai ver bênção de novo, essa situação de novo, lá nos 2 últimos capítulos da Bíblia. O resto da Bíblia, alguns teólogos, alguns estudiosos vão dizer que é uma crônica da luta contra o pecado. Você vai ver que a humanidade o tempo inteiro sendo trabalhada por Deus, lutando, né, contra si mesmo. Efésios 5, 15 a 21 vai dizer: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vivam não como tolos, mas como sábios. É o próprio apóstolo Paulo escrevendo ainda para a igreja de Éfeso: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Esse ano passado nós falamos, remindo o tempo. Como é que você aproveitou seu tempo esse ano? Tempo de pandemia, tempos difíceis, mas sobrou tempo? E você aproveitou esse tempo ou faltou tempo? Eu não sei, você que tem que fazer a avaliação. Eu sei que para mim parece que faltou tempo, querido, mas porque eu administrei mal o meu tempo. Eu sei disso, e eu preciso que o Espírito Santo me ensine esse ano. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Você sabe? Eu sei. É boa, perfeita e agradável, amém? Essa é a vontade de Deus para você: boa, perfeita e agradável. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procure compreender a vontade de Deus. Aqui tem uma coisa, querido, que muitos querem usar muitos textos para dar razão a alguns pecados. A Bíblia diz assim: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Devassidão é falta de controle, né? Mas deixem-se encher do Espírito. Não se embriaguem com vinho, onde há contenda, mas encham-se do Espírito Santo.
Não sei se vocês, em nome de Jesus, espero que nenhum tenha experimentado, mas quem já experimentou drogas, quem já bebeu, você sabe que quando você usa o álcool para te dar coragem, porque o barato do álcool é que ele te faz outra pessoa, né? Você tem convicção que as coisas são erradas, mas quando você está chapado, querido, você topa qualquer coisa, porque você se acha o cara, agora você é o Deus da situação. Por isso que as pessoas usam droga, querido. As pessoas ficam frustradas, as pessoas não têm o Espírito Santo, elas sabem o que é certo, elas sabem que ela precisa de fazer muitas coisas, ela sabe que ela precisa de plantar para colher, mas ela não tem paciência, aí ela vai para as drogas, querido. Aí tem aquela sensação imediata, e isso leva essas pessoas à morte. Essa semana, um jovem tem nos procurado, querido, pedindo socorro, não consegue parar de roubar, perdemos um semana passada, não consegue parar de roubar, né? Não consegue parar de roubar porque precisa de usar, agora é dependente químico, mas quer parar, mas diz assim, eu não consigo, eu roubo as coisas da minha mãe teve que mudar de casa, mas mesmo assim ela me ama e ela me dá coisas, e eu vendo tudo para usar droga, mas eu preciso de ajuda, vocês podem me ajudar? Pediu o pastor Davi, vai vir aqui conversar com a gente, nós podemos ajudar, nós queremos ajudar, porque esse menino precisa de entender que existe algo que vai satisfazê-lo muito maior do que a droga, do que o álcool, do que o vinho, que é o Espírito Santo. Quando ele se encher do Espírito Santo, ele vai ver assim, uma sensação que nada disso que ele experimentou no passado vai trazer qualquer lembrança para ele no coração dele. Porque, querido, eu digo por mim, hoje, quando eu me embriago, não, a Bíblia não diz embriagar, quando eu me encho do Espírito Santo, quando eu estou cheio, diariamente buscando a presença do Espírito. Está cheio do Espírito Santo, não é sair pulando e vibrando por aí não. Está cheio do Espírito Santo é quando você, né, vai tomar decisões, você busca em Deus, você não vai fazendo as coisas de qualquer maneira. O Tiago, meio irmão de Jesus, né, ele vai dizer assim, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Sabe, querido, quando você está sendo provado, né, e você continua firme com Jesus, né? O que o pastor Davi gosta de dizer, o que Jesus faria nessa situação, né? Ele vai dizer assim, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, querido, se você persistir, se você, né, continuar firme com o Senhor Jesus, você vai receber a coroa da justiça. Ele vai dizer assim, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele não tenta ninguém, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ele vai dizer, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Nós botamos sempre a culpa no diabo, mas o Senhor Jesus já venceu o diabo por nós. O problema agora é conosco, né? A nossa cobiça do nosso coração. Ele vai dizer assim, porque depois de haver, porque a cobiça quando entra, a sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Já viu, querido? A Bíblia diz que nós não devemos cobiçar aquilo que é do outro, nada que é do outro, porque esse desejo, querido, à medida que ele vai sendo alimentado, ele vai dizer que se essa cobiça for concebida, ela vai dar luz ao pecado. Por isso eu fico muito feliz, nós estamos numa igreja que nós temos discipuladores. Tem algo assim acontecendo no seu coração, querido, sai correndo, foge dessa situação, busque ajuda, porque uma vez o pecado consumado, ele vai gerar morte, a morte espiritual, e aí sim, o diabo vai poder agir na vida daqueles que dão vazão a essas coisas. 1 João 2,16 diz, pois tudo que há no mundo, presta atenção, tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Sabe quando Deus te abençoa e quer ostentar? A moda agora é isso, né? É você dar curso na internet ostentando que você conseguiu ficar rico tão rápido que agora você tem um segredo da felicidade para a vida do cara. E ele entra nessa história e está depositando aí 50, 60, 70 mil na conta desses caras que estão dando para eles a fórmula agora do sucesso, da alegria, do prazer. E eu conheço um, querido, que está enfiado na depressão, porque entrou nessa conversa fiada e agora está pagando a aula da ostentação, né? Ele achou bonito, o outro ostentando, ele falou, quero ser parecido com ele. Nós temos que ser parecido com Jesus, que nos livra, né, dessas situações, que nos dá clareza.
quando eu olho para o livro de Jó, já estou caminhando para o final, quando eu olho para o livro de Jó, Deus fala que era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, quer dizer, se desviava do pecado. Jó tinha convicção do Redentor, ainda por estar no Velho Testamento, mas ele sabia da graça, essa graça que Jesus derramou na minha e na sua vida, amém? Ele já sabia dessas coisas, mas sabia como é que o diabo olhava e via ele? O diabo falava assim para Deus: ele é esse cara que você está falando aí, e é verdade, mas porque você dá tudo para ele. Tira dele e vê se ele continua te honrando. Eu te pergunto, agora você olha para você de novo: quem sou eu? Você honra a Deus porque Ele tem te dado coisas? Ou você honra a Deus porque Ele já te deu a salvação, porque Ele já conquistou lá na cruz do Calvário, já te libertou da condenação do pecado e da morte? Você o ama por isso? Ou você o ama porque Ele tem te dado coisas, porque Ele tem cuidado bem da sua casa? Tudo isso é bênção. Mas se tirar isso, Satanás falou para Deus: tira dele e você vai ver. E ele tirou e ele continuou. Deus deu, tomou, bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos sabem, ele perdeu todos os bens, perdeu toda a família, ficou só com a esposa. Mas ele foi lá para o monturo chorar diante do Senhor. Ele falou: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo assim: tudo é dele, ele me deu, agora ele resolveu tirar e eu estou em paz com ele. Aí o diabo falou assim: mas se você tocar na pele dele, na saúde dele, aí sim. O diabo desafiou a Deus. Aí você vai ver que ele vai te negar. Se Deus tocar na sua saúde, faz um autoexame, né? Como é que nós vamos nos comportar? Muitas vezes a gente nem sabe, né? Mas aqueles que estão em Cristo Jesus conseguem suportar. Aqueles que estão, né, baseados nos seus, né, entendimentos, esse não consegue suportar. Nós sabemos que os amigos de Jó vieram. Olha, é bom ter amigo ou não? É muito bom ter amigos, querido. Nós temos amigos que são mais chegados do que irmãos, né? E os amigos vêm para ficar com Jó. Jó vai chorar no monturo da cidade. Ele era o maior do Oriente, o mais rico, o mais famoso, o mais crentão mesmo da época. Agora ele está lá no monturo chorando, lá no lixão da cidade, chorando, se coçando com caco de telha. 4 amigos, vêm e se sentam com ele e ficam 7 dias chorando com ele, querido. Chorando o seu luto. Chorando, já pensou? Nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram, né? Com os que se alegram. Eles ficam com ele durante 7 dias, demonstrando quem eles eram. Eles podiam contar com ele. Mas a partir do momento que eles começaram agora a abrir a sua boca e a dar conselhos para Jó, querido, agora eles começaram a falar do seu coração e não do que Deus tinha mandado falar. Eles vão querer acusar Jó de que tudo aquilo que aconteceu com ele é por causa do pecado que ele havia cometido, mas ele sabia que ele não tinha feito nada para aquilo acontecer, mas ele estava sendo acusado. E quando você vê o livro, Jó vai procurar a presença de Deus e vai pedir socorro para Deus, porque os caras estão me acusando, Senhor, o que eu fiz? E é interessante que Deus vai mostrar para ele a grandeza dele. Deus vai mostrar para ele, né, o cuidado que ele tem, desde os pequenos com as maiores feras, desde a criação do universo com as coisas mínimas do universo. Deus está falando assim: olha o trabalho que eu tenho para que você possa viver, olha o que eu faço, né? Deus cuida de todo o universo para que isso funcione. Essa terra girando a 9.000 km/h ao redor do sol, você acordando, o sol está aí, você, né, tem uma noite para descansar, o ar para respirar, força para trabalhar, né? Você vai ver os animais, você vai ver a natureza. Tem manhã, tem noite, tem plantio, tem colheita, tem verão, tem inverno. Deus começa a mostrar isso tudo para ele. Aí ele vai dizer no final: Senhor, eu me abomino no pó. Ele vai se cair diante do Senhor e vai falar assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu posso te ver. Porque Jó começou a lamentar diante do Senhor. E as lamentações de Jó não foi com o intuito de colocar Deus à prova, mas simplesmente também, alguns podem até avaliar assim, mas ele queria saber, ele buscava a esperança, que as esperanças dele só estavam em Deus. E ele vai buscando essas esperanças em Deus, e Deus então se manifesta a ele, querido. Aqueles que confiam no Senhor nunca serão como arbustos secos no deserto, mas eles serão como árvores frutíferas plantadas junto do ribeiro, porque Deus sabe até o limite que nós podemos suportar certas pressões na nossa vida, e Deus permite que isso aconteça nas nossas vidas, para que nós possamos crescer. A Bíblia diz que Jó tinha em torno de 70 anos, Deus deu a ele agora mais 140 anos. A Bíblia diz que Deus duplicou todos os seus bens que ele tinha,
a Bíblia diz que Deus deu a ele mais 10 filhos. Ele sabia agora que ele tinha 10 filhos, morando na glória com o Senhor. E ele tinha 10 filhos na sua casa para ele continuar cuidando. E ele viu os filhos dos seus filhos. Não tinha meninas bonitas como as meninas de Jó. Sabe por que isso tudo aconteceu, querido? Porque Deus chama Jó e fala assim com ele: eu quero que você olhe pelos seus amigos, porque eles falaram coisas com você que eu não mandei eles falar. Você sim disse coisas que eu queria que você dissesse, mas eles falaram coisas que você que eu não pedi para eles falar para você. E ele chama esses amigos de Jó e vai dizer para eles assim: tragam aí os animais em oferta, porque Jó vai orar por vocês e eu vou perdoar vocês. Ele está falando assim: Jó já perdoou vocês, ele vai orar por vocês e eu vou perdoar. E quando Jó ora, a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó, porque Jó perdoou. Sabe, querido, quando nós estamos focados em nós mesmos, nós não temos força para perdoar nossos irmãos. Mas quando nós entendemos, querido, que essa mesma natureza que habita em mim, habita naquele que me faz mal, aquele que me maltrata, mas que esse Jesus aqui que mudou a minha vida pode mudar a vida dele. A visão da ótica agora é diferente. Agora eu o perdoo, porque eu sei que Jesus me perdoou, porque eu não sou bonzinho em coisa nenhuma, eu só sou bonzinho por causa dele. Agora porque ele me perdoou, não tem nada que qualquer pessoa possa me fazer que eu não consiga perdoar. Meu pai me abandonou, eu sei que ele me abandonou, o diabo enfiou esse negócio no nosso coração, esse negócio chamado pecado, e ele deu vazão a isso, mas Jesus já morreu na cruz por causa dele, e o dia que ele conhecer Jesus, essa vida dele vai ser transformada, e ele vai entender, vai se arrepender, vai ser nova criatura. As consequências vão ficar, mas ele vai ser nova criatura. É assim que Paulo fazia, querido. Paulo estava sempre avançando para o alvo. Paulo era preso, açoitado, ele fazia isso tudo, ele fazia questão de estar preso e açoitado, para ver se aqueles que estavam açoitando ele e prendendo ele, não fosse preso para sempre nas cadeias do inferno. Ele fazia de tudo, porque sabia que esse cara não estava fazendo daquilo deles. Por isso que Jesus vai dizer lá na cruz: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse pecado que está arrebentando o coração deles. Jó vai dizer assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó falou assim: eu não estou entendendo por que aconteceu isso comigo, mas eu sei que o Senhor tem um plano muito maior do que eu posso entender, então eu confio no Senhor. Querido, as coisas que acontecem na vida do cristão, quando nós estamos firmes com o Senhor, e certas coisas acontecem, é Deus trabalhando em nós. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O Senhor restaurou a sorte de Jó, a Bíblia vai dizer. Depois você pode ler o livro de Jó todo, que é muito legal e é bom para a gente entender essas coisas. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, finalizando: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Querido, você não tem noção, a Bíblia está dizendo, o que Deus tem preparado para você, para aqueles que o amam. Nós não temos a noção, querido. Não passa no nosso entendimento. Nós não temos capacidade para entender. Jó não tinha noção de saber naquela época que Deus estava fazendo algo muito maior do que ele, mas que Deus era fiel e foi fiel na vida dele. Tem um dos 3 maiores teólogos do mundo, John Owen. Esse homem, ali alinhado, com o mesmo nível de João Calvino, Jonathan Edwards. Esse homem vai dizer que a mortificação, isso tudo que nós estamos falando é mortificar a nossa carne, e para que Deus possa vivificar o nosso espírito. A mortificação é um recurso para os verdadeiros cristãos. Só consegue mortificar a carne, querido, do verdadeiro cristão. Ele vai dizer assim: os não regenerados precisam de conversão e não mortificação. Como é que está seu coração? Você precisa de conversão ou mortificação? Você está achando que está bombando aí na prática do seu pecado? Então você precisa converter. Você está lutando contra essa força do pecado, porque você já crê em Jesus? Então você precisa mortificar a sua carne. São 2 situações que a gente pode se encontrar. Fazer morrer o pecado é obra de vivos. Nós já não estamos mais mortos dos nossos delitos e pecados. Nós fomos vivificados, agora nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Agora nós estamos vivos em Cristo Jesus. Ele vai dizer: a obra de vivo e não daqueles que ainda estão mortos em seus delitos e pecados. A salvação, finalizando, a salvação pode ser apresentada de 3 tempos. Só para você entender, rapidamente. Aquele que já foi salvo, que já entregou a vida para Jesus, ele foi salvo da penalidade do pecado. O pecado gera morte. Jesus veio agora e nos salvou dessa penalidade do pecado. Agora em Cristo Jesus, Deus está satisfeito. Deus olha para nós e olha que somos justos
por causa de Jesus. Por isso nós temos que ser lavados e remidos no sangue de Jesus. Por isso nós entregamos a nossa vida para Jesus, porque nele nós ficamos quietinhos, felizes e alegres, porque nós estamos salvos da punição, né? de toda aquela penalidade do pecado. Quem continua aqui, querido, a Bíblia diz que a sua recompensa já é essa. Não tem mais recompensa para você. Ah, eu pequei e ganhei muito dinheiro. É a sua recompensa. Não tem mais recompensa. Ah, e vida eterna? Não tem. A sua recompensa é essa. Ah, mas eu me dei bem fazendo os trem aí. É a sua recompensa. Não tem mais nada. Agora eu abri mão disso. Agora, aí sim, agora você vai morar na Nova Jerusalém, né? Agora seus pecados estão perdoados. Agora você é nova criatura. Então eu já entreguei a vida para Jesus. E agora, no presente, onde nós estamos vivendo hoje, nós estamos salvos. Sendo salvos de quê? Lá era da penalidade, agora não, agora é do poder do pecado. Ah, eu sou perfeito? Não, não tem um perfeito aqui dentro, ninguém precisa bater no peito e dizer que é perfeito. Todos nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Por isso que a Bíblia fala, sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem uma caminhada de santificação, buscando em Deus todos os dias, na sua palavra, em oração, nós vamos continuar lá, né? Mortos em nossos delitos e pecados. A nossa recompensa já está lá. Mas e no futuro? No futuro eu serei salvo da presença do pecado. Aí, querido, não vai ter choro, não vai ter dor. Sabe esse sentimento que nós estamos falando aqui? Lá na eternidade não tem isso não. Lá na eternidade nós vamos ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós teremos um corpo glorificado. Assim como Ele é, nós seremos. Nós seremos parecidos com Jesus. É lógico que Ele é santo, 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 santo. Mas nós seremos santos também, parecidos com Ele. Esse tipo de sentimento não vai mais habitar no nosso coração. Qual é a sua decisão? Ah, e aqui na terra? Aqui na terra é muito bom, querido. Você está nesse meio termo aqui, né? Você está sendo salvo do poder do pecado. A Bíblia diz que quando Jesus falou, eu preciso ir para que o Espírito venha para te convencer do juízo, da justiça e do pecado. O Espírito Santo vai te convencer todos os dias. Você vai fazer certas coisas, convicção no coração, está errado. É pecado, isso não me traz paz, então não vou fazer. Então salvação não é apenas uma experiência presente, mas uma futura, porque quem crê no Filho tem a vida eterna, e quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, que é a penalidade do pecado. Então Paulo nos ensinou muitas verdades, e essa é a última. Paulo diz assim, irmãos, Filipenses 3, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo está falando assim, olha, não olhe para mim achando que eu sou perfeito, eu não alcancei essa perfeição. Ele vai dizer que tem essa perfeição por causa de Cristo Jesus. Ele falou assim, mas uma coisa eu faço. E antes ele vai dizer assim, sejam meus imitadores. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está falando assim, eu esqueço do meu passado, eu tenho vergonha daquela época, mas agora eu olho para o alvo. E o dia que esse meu coração me faz tropeçar de alguma forma, que faço coisas que eu não quero, eu continuo olhando para Jesus, né? E o Espírito Santo é aquele que vai o conduzindo a cada dia. Eu queria que você pensasse assim, como o apóstolo Paulo, uma coisa eu faço, uma coisa eu farei. O que você precisa de fazer? Paulo diz assim, uma coisa eu faço, e eu peguei algumas frases dele. Ele faz assim, umas coisas eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu olho para o alvo. Ele diz, uma coisa eu faço, eu oro para que Deus não me deixe retroceder. Paulo sempre orava a Deus, Paulo sempre pedia para os seus discípulos, queridos, orem por mim porque não está fácil. Vocês têm orado por nós, queridos, pastores, líderes? Não é fácil, querido, não é fácil. Por isso que nós também oramos por vocês, que nós sabemos que não é fácil. Nós precisamos de orar uns pelos outros. Então, uma coisa eu faço. Paulo está falando, eu oro, né, pelos meus amigos, mas eu aprendi com Jesus que eu oro também pelos meus inimigos, porque eu sei que tem alguns aí que ainda hão de ser salvos. Oro pelos meus discípulos e amigos, prego para ver se ganho alguns. Paulo está falando assim, uma coisa eu faço, eu continuo pregando para ver se eu ganho alguns. Outra coisa eu faço, ele vai dizer, eu esmurro meu corpo. Aí ele está dizendo assim, eu luto comigo mesmo todos os dias, eu renovo meu entendimento toda manhã, para que eu não venha pecar. Todo dia eu luto comigo, para não ser agressivo com meu cônjuge, para não ser agressivo com meu filho, para não ser agressivo lá no trabalho, para ninguém nem perceber que eu sou uma nova criatura. Todo dia eu esmurro meu corpo, para que as pessoas possam perceber que eu sou uma nova criatura. Ele vai falar assim, eu combato o bom combate todos os dias. Ele chama de bom combate,
Olha que coisa legal. Ele fala que está em Jesus e viver toda essa dificuldade que Paulo viveu, que depois uma outra hora nós falamos sobre ela. Ele fala que aquilo é um bom combate. Ele fala que é um combate que valeu a pena. Eu olho para Cristo, eu olho para o alvo. Qual é seu alvo? Seu alvo é Cristo? Então é só olhar para Ele, querido, e continuar acreditando, né, que você vai errar. Mas agora nós já não estamos lá na penalidade do pecado, agora nós estamos sendo, né, libertos do poder do pecado. Agora nós sabemos como lidar com isso. Nós sabemos que essas situações, essas duas personalidades ainda estão no nosso coração. Ele vai dizer assim, o mais precioso, ele diz assim, Cristo, em Raquel, ele fala assim, Cristo vive em mim, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo agora vive em mim. Eu não sou aquele cara de outrora, agora eu sou outra pessoa, agora eu não quero mais matar, agora eu quero que as pessoas tenham vida e a tenham abundância. É isso que Paulo vai falando e que nós precisamos. Ele fala, tenho fé que ainda que morra, eu vou viver eternamente. Ele falava assim, ainda que morra, viverei, né? Ele tinha fé, e ele fala, preciso ficar preso por um tempo, do que as pessoas presas eternamente no inferno, porque toda lei se cumpre em um só preceito, ame o seu próximo como você mesmo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, você quer resumir toda a lei, você não conhece toda a lei, não precisa de se preocupar, ame o seu próximo como a ti mesmo. Reconheça que o seu coração é parecido com o dele, que ele não é diferente de você. Ele só deu vazão aos pecados, e pecados diferentes geram situações diferentes, mas nós temos as mesmas estruturas. Agora, quando nós estamos em Cristo Jesus, as mesmas bênçãos que Deus tem para você, tem para ele. Agora, quando nós entendemos isso, fica fácil da gente amar os nossos irmãos. Ele fala assim, eu dou minha vida a Cristo todos os dias, através da renovação da minha mente. Prometo que esse é o último versículo. Um dia Paulo estava preso em Jerusalém, 40 dos sacerdotes, ali 40 homens da lei, fizeram um plano para assassiná-lo. Ele estava preso e no outro dia ele ia ser assassinado. Olha que coisa, querido. Eu fico vendo quando nós somos fiéis a Deus, querido. Deus nos dá livramentos que muitas vezes nós nem sabemos, e muitos nós ficamos sabendo e testemunhando sobre ele. Aqui deixou registrado. A Bíblia diz assim, Paulo estava lá preso, os 40, esperando ele sair no outro dia. Quando a cavalgada saísse com ele, ele seria assassinado. Um sobrinho seu intervém, e de uma forma miraculosa, Deus o salva. Mas naquela noite, a Bíblia diz em Atos 23:11, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, oh Jesus, você sabe o que é estar em Jesus, em Cristo, querido? É Deus presente na nossa vida, amém? Deus ao nosso lado, Deus dentro, Deus em cima, Deus embaixo. Por isso que a Bíblia fala que não há altura, né? Não há profundidade, não há largura, nada pode nos separar do amor de Cristo, porque Ele está presente na nossa vida. A Bíblia vai dizer assim, Jesus vai dizer para ele assim, coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você vá, que você testemunhe também em Roma. Ele está dizendo assim, isso aqui não é o fim. Quero te dizer, querido, 2021 não é o fim. 2021 não é o fim. Só Jesus sabe o dia que é o fim. Mas eu creio que 2021 não é o fim da sua caminhada, amém? Porque o Senhor sabe, querido, das nossas fraquezas. O Senhor conhece que sem Ele nós não podemos fazer nada. E enquanto nós vivemos longe dEle, Ele sabe qual é a nossa tendência. Mas uma vez que nós estamos nele, querido, Jesus vai dizer assim, eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando isso para uma igreja, a igreja de Laodiceia. Ele não estava falando isso para aqueles que estão lá ainda. Ele estava falando para aqueles que agora que estão lutando contra o poder do pecado. Ele estava dizendo assim, eu estou à porta e bato. Sabia que Jesus se faz presente aqui nessa manhã? E Ele está à porta e bate? Você está disposto a abrir seu coração, querido, para Ele entrar? Ele não está contando seus pecados, Ele está contando os minutos para você abrir seu coração para Ele. Ele não fica contando pecado de ninguém, porque Jesus já nos libertou de toda a penalidade do pecado. E quem crê em Jesus, tudo que cometemos no passado vai ser lançado no mar do esquecimento. Por isso Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Se você estiver em mim, Ele vai falar que nós vamos dar muitos frutos. Jesus está falando com Paulo assim, eu sei que você viveu um tempo assim, mas agora eu sei que você já deu muitos frutos, mas não é o fim não. Você vai para Roma, porque lá em Roma tem muita gente para me salvar ainda, e eu só vou salvar através da sua vida. Eles não vão te matar, eu não vou deixar, né?
Algumas coisas nós precisamos aprender. Aceite humildemente que não podemos vencer sozinho o mal. Você precisa de aceitar isso. Você não pode vencer sozinho. Peça socorro a Deus. Como eles disseram, quem me livrará dessa escravidão? Alimente o bem no seu coração e não o mal. Alimente o espírito e não a carne. O novo homem e não o velho homem. Nós fomos jogar bola um dia, o rapaz estava tão bravo que eu falei, se eu conhecesse o velho homem eu estava morto, hein? Se ele já era nova criatura, estava daquele jeito. Imagina ele no passado, no futebol lá. Eu até falei com o rapaz, rapaz, eu não queria te conhecer quando você era o velho homem não, hein? Se você é nova criatura e está vivendo desse jeito, meu Deus, só Jesus para ter misericórdia, né, da gente. Desfrute desta palavra, querido, que é viva e é eficaz. Nós estamos falando de Natal esses dias, né? Quando nós olhamos para Isaías, no capítulo 9, do versículo 6, diz assim: porque um menino nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Isso aqui foi dito 800 anos antes de Jesus nascer. E há mais de 2000 anos Jesus já nasceu. Nós sabemos que ele nasceu, sofreu, foi humilhado, foi crucificado, mas ressuscitou, já enviou o Espírito Santo, né, que eu ilustrei aqui, para estar nas nossas vidas. Então nós precisamos de confiar nele. Ah, pastor, mas eu estou igual o filho pródigo, a minha situação está feia, eu abandonei o Senhor, eu abandonei o meu pai, e estou vivendo aí no mundão aí, eu ainda estou com dinheiro, mas eu preciso voltar. Talvez você está pensando, eu já gastei tudo, eu já não tenho força para mais nada, eu já não tenho nem recurso para voltar. Sabe o que você precisa? Fazer igual o filho pródigo. Eu pequei contra Deus e contra o meu pai. Só se arrepender, querido. É só você reconhecer que pecou contra Deus, não obedecendo aos seus princípios. E o filho pródigo, todos sabem a história, não tinha mais nada, mas agora ele se arrepende e fala assim: vou voltar para os braços do papai. E ele volta para os braços do pai. Você acha que o pai estava lá contando seus pecados, o dinheiro que ele gastou? O pai fez uma grande festa, matou o bezerro cevado e fizeram a maior festa para aquele filho, porque o Senhor espera que você volte para casa. E aqueles que estavam em casa, o outro filho, querido, não usufruía. Esse Jesus está assim: eu estou à porta e bato, abra seu coração, eu quero cear com você. O outro estava em casa, mas não usufruía. Ele não ceava com o pai, né? Ele não desfrutava. Em algumas situações, agora em diante, você abriu seu coração para Jesus, você precisa de fugir do pecado, da aparência do mal. Lembra José no Egito? Aquela mulher mais linda ficava seduzindo José, e ele podia pensar em se dar bem. Ele fugia, querido, ele corria dela, ele fugia da aparência do mal, ele fugia do pecado. Portanto, um dia nós seremos salvos da presença do pecado. Vamos ficar de pé, vamos orar.